destaque na época, a Carta de Atenas foi um fator importante para a elaboração de todos os projetos do concurso, girando em torno do conceito da cidade funcional. O principal redator da carta foi o arquiteto Le Corbusier, que trouxe os pontos já desenvolvidos em seus livros para o documento. A carta define 4 funções básicas do urbanismo: habitar, trabalhar, divertir-se e circular. Tais funções devem ser setorizadas nos planos, de forma que todo o crescimento seja planejado e ordenado. Dentre os preceitos da carta estão: afastamento das residências do alinhamento de vias, de modo a se distanciarem de poeira, gases tóxicos e ruídos, construções elevadas e afastadas umas das outras, liberando o solo para áreas verdes, proximidade entre locais de trabalho e moradia, concentração de indústrias em vias lineares, de modo a separá-las por zonas verdes dos núcleos residenciais, hierarquização de vias segundo uso e velocidade média, isolamento de leitos de grande circulação das edificações por zonas de vegetação. A localização central da nova capital era um fator importante para a elaboração dos planos. Sua posição era privilegiada por estar no encontro de 3 grandes bacias hidrográficas: a bacia do rio Tocantins-Araguaia, do rio Paraná e do rio São Francisco. Desta forma, seria possível o desenvolvimento do transporte por hidrovias, garantindo sua rota de saída para o mar ao encontrar com o rio São Francisco, além de conectar a capital a 9 estados. O plano de Boruch-Milman baseou-se em dados demográficos de crescimento populacional, estimando-o ao levar em conta uma cidade governamental de crescimento controlado e outra de crescimento ilimitado pelas cidades satélites. Estas cresceriam em sentido nordeste com a finalidade de encontrar o rio São Francisco para, como dito anteriormente, conectar a capital ao mar, utilizando seu potencial hidroviário para a distribuição de riquezas nacionais produzidas no então futuro polo. De acordo com seus cálculos, a população final se estabilizaria em 700 mil habitantes, estimativa com valores muito próximos à realidade atual. Em contrapartida ao projeto de Lúcio Costa, que priorizava o automóvel ao indivíduo, o projeto de Boruch priorizava os pedestres. Com uma forma que se assemelha ao projeto de Lúcio Costa, Boruch traçou o plano inicial em cruz, com uma via de entrada e saída como ligação, com a diferença de que no plano de Lúcio Costa são distribuídos os eixos governamentais e monumentais ao longo da cruz, além das superquadras em forma de arco. No plano de Boruch, a área governamental, ou centro cívico, localiza-se no cruzamento dos eixos, onde seria acessível de qualquer ponto da cidade ou de fora dela, sem causar problemas de tráfego em outras áreas. Está localizada entre 2 zonas residenciais, onde morariam servidores civis. Como dito anteriormente, a cidade governamental teria seu crescimento controlado, com perímetro de expansão máximo. Foram localizadas áreas residenciais nos braços da cruz, além de outros núcleos mais abaixo dos eixos ortogonais e nas margens do lago, mas de diferentes tipologias. Entre os núcleos residenciais, foi disposto o centro comercial, de forma a facilitar o fluxo dos moradores às áreas de trabalho, como ocorre também com o centro governamental. As áreas industriais foram dispostas em uma localização favorecida pela ligação com as vias principais e as zonas residenciais. Foram previstas no entorno do lago áreas livres de lazer coletivo, como centros esportivos, clubes, parques, jardim botânico e jardim zoológico. Próximo ao centro governamental está o centro hoteleiro, em conjunto a uma área de recreação. O complexo de transportes, que engloba aeroporto, estação ferroviária e rodoviária, foi previsto pela proximidade às zonas principais e ao centro hoteleiro, além das vias de entrada e saída. Foi também previsto um centro médico, entre o lago e a zona residencial R2. A cidade universitária foi disposta em uma situação autônoma e destacada nas margens do lago, junto às residências estudantis. Para a flexibilização do crescimento da cidade, foram projetadas cidades satélites localizadas ao longo da via de extensão do plano piloto, organizadas de forma semelhante aos núcleos residenciais. Os núcleos residenciais foram organizados em grandes quadras, livres do fluxo de carro em seu interior, com 3 tipologias residenciais: casas unifamiliares, edifícios de apartamentos com 3 pavimentos e edifícios de apartamentos com 12 pavimentos. Cada célula foi dimensionada para agrupar o menor número de pessoas que justificasse um núcleo de serviços coletivos, sendo eles assistência escolar e sanitária básica, pequeno comércio e centro social, todos acessíveis a pé. Sendo que cada núcleo abrigaria uma escola primária com cerca de 1.000 alunos, o número total de habitantes por célula seria em torno de 8.000,
e teria 800 metros de largura por 800 metros de comprimento, de modo que a distância das residências à escola central não fosse mais que 400 metros. Cada núcleo seria composto por 12% de casas unifamiliares, 57% de edifícios de 3 pavimentos e 31% de edifícios de 12 pavimentos. É importante notar que os edifícios foram dispostos de modo que a sombra de um não se projetasse sobre o outro. Outro aspecto em que o plano de Millman se difere do plano de Lúcio Costa se apresenta na transição de escalas entre edifícios. Enquanto no plano de Lúcio Costa os edifícios se apresentam de forma monumental defronte a grandes áreas livres, no plano de Millman pode-se observar uma transição de escalas mais harmoniosa, devido à gradação de tamanho entre as construções. Para que os automóveis não atrapalhassem os pedestres, as vias foram organizadas no perímetro das quadras, onde de um lado seriam transversas vias locais de acesso em forma de cul-de-sac, que dariam acesso às residências unifamiliares. No interior da quadra, seria destinado uma área de 200 metros de largura por 400 metros de comprimento para atividade de cultivo do corpo e mente. Ao longo da via perimetral, oposta às vias locais, seria destinada uma faixa de 150 metros para uso comercial. Deste modo, os núcleos podem ser caracterizados como zonas de uso misto, que permitem que o morador tenha suas necessidades atendidas em curtas distâncias a pé. Os centros comerciais de finanças e escritórios foram idealizados para atender não só a cidade administrativa, como também toda a zona urbanizada. Por esse motivo, possuem ligações diretas com as rodovias. As quadras comerciais foram pensadas como grandes áreas livres, em que o tráfego de pedestres e automóveis são divididos. As lojas podem ser acessadas por ambas as formas, contudo, dentro das quadras, o acesso é exclusivo para pedestres, dando origem a uma espécie de calçadão. O centro governamental foi posicionado no núcleo da cidade, na intersecção dos eixos principais do projeto, sendo facilmente acessado tanto de dentro quanto de fora da zona urbana. Está também entre as zonas residenciais R1 e R2, destinadas principalmente aos funcionários públicos que lá trabalhariam. A via posicionada acima do centro cívico tinha como função principal possibilitar acessibilidade e mobilidade até as residências desta área. Já a via inferior à praça servia para o fluxo da população que não usa esta área em seu cotidiano. A praça cívica estava organizada ortogonalmente, onde encontravam-se diversos edifícios laminares. Nela foram dispostos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, dispostos espacialmente da seguinte maneira. O legislativo, representado pelo Congresso, foi posicionado em uma praça ampla, de modo a ser monumental. O judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, em uma praça oposta à do Congresso, enquanto o Executivo, a Presidência da República, localizava-se entre eles, no centro do conjunto. Completando a praça cívica, foram também projetadas a Catedral Metropolitana, a Prefeitura e a Câmara Municipal. O Centro Cultural se localizava acima do Centro Cívico, como extensão do Centro Governamental, por ter as mesmas facilidades de acesso. Os ministérios foram posicionados nas bordas do Centro Cívico, simetricamente ao Centro Cultural e a outros equipamentos públicos como autarquias e repartições. Comentários do júri. Críticas. Centro comercial isolado e formalizado numa série rígida de superblocos de tamanho igual. Áreas adequadas para 750 mil pessoas não podem com facilidade ser desenvolvidas até o infinito. Todos os hotéis junto ao centro de transporte. Não utilização da parte mais elevada do terreno. Inúmeras vias sem desenvolvimento periferial, o que muito encarece os serviços. Vantagens. Muito atraente a localização das habitações na península. Densidade aproximadamente exata.